para analisar a importância que é você ler a Bíblia e você vir à igreja. Por que é importante? Porque todos nós temos dentro de nós um instinto animal, há uma fera dentro de nós, e dependendo da situação, a gente acaba ficando perigoso, e a gente fica perigoso para os outros, e fica perigoso para a gente mesmo, porque tudo aquilo que você faz de mal acaba se voltando contra você, não é? E a Bíblia e a igreja vem ajudando a gente nessa fraqueza, porque todos somos fracos. Quando a gente vê determinadas situações acontecer na sociedade, principalmente nos casamentos, nos relacionamentos, e principalmente homens matando mulheres, né, porque a maioria é homem que mata mulher, a gente vê que falta nessa pessoa aí uma educação de Deus na vida dela, uma intimidade com Deus, um contato com Deus, porque a gente trava todos os dias uma luta contra seres espirituais nas hostes celestiais da maldade, por isso que há tanta maldade no mundo, porque o mundo evoluiu, o mundo melhorou, a ciência melhorou, o conforto melhorou, o entendimento do homem melhorou, mas ainda há muita maldade no mundo, e todas as pessoas que praticam a maldade acabam se contaminando com ela e sofrendo por causa dela. Ninguém está na cadeia lá feliz, não. É uma ilusão a gente achar que a pessoa está presa e está feliz porque está presa. A pessoa está sofrendo, não é? As brigas nos casamentos geram sofrimentos para todas as partes. E por que acontece tudo isso, irmãos? Porque as pessoas acham que não precisam de ler a Bíblia, acham que não precisam de ir à igreja. Como que você vai ser amansado? Como que você vai ser domesticado? Como que uma pessoa vai se tornar um profissional, um engenheiro, um advogado, um médico, sem ser domesticado pela universidade? Não tem como. Nós sozinhos somos fracos. Ainda assim, quando você vem para a igreja, você fica decepcionado de ver tanta mentira, tanto fingimento, tanta hipocrisia, tanta safadeza na igreja. Você imagina fora da igreja, entendeu? Se na igreja já é difícil, você imagina fora da igreja. Mas nós estamos falando aqui da sua vida particular, da sua vida individual e da vida da sua família e do seu mundo, porque o que importa, meus irmãos, é o nosso mundo, é o seu mundo. Se o seu mundo estiver em guerra, você vai ser prejudicado. Se você não tiver força para lutar contra aquilo que ataca o seu mundo, você vai sofrer. Por isso que nós vemos aqui o apóstolo Paulo, ele enfrentando situações extremamente difíceis para o ser humano, situações de perseguição, situações de humilhação, e ele enfrenta isso com alegria, ele enfrenta isso com força, com capacidade, ele enfrenta o mal com determinação. Por quê? Porque ele se rendeu à palavra de Deus, ele acreditava no projeto de Deus que está escrito na Bíblia e procurava viver de acordo com aquilo ali.
E quando você deixa a Bíblia entrar dentro da sua vida, dentro do seu coração, você começa a ter uma ferramenta poderosa para enfrentar tudo que vai te perseguir nessa vida, porque vão te perseguir. Não se iluda, você não vai conseguir ser feliz nessa vida sem perseguição, não. Você vai passar aperto, você vai sofrer, você vai ser decepcionado, você vai ser desiludido, você vai ser enganado, você vai ser traído. Se deixarem, eles te matam, eles acabam com você. Tem muita gente aí que o prazer dela é ver você sofrer, não é? Então, você tem que travar uma luta, é uma guerra, e essa guerra ela pode a qualquer momento chegar dentro do seu mundo, né? Para isso você tem que estar preparado para lutar. A ferramenta do cristão é a palavra de Deus. Se você for lendo a Bíblia, for ouvindo a Bíblia, for orando, isso vai entrando no seu coração, no seu pensamento, e quando você é atacado, você tem personalidade, você tem força para vencer. Por que os casamentos acabam? Por que os casamentos se tornam, às vezes, uma tragédia? Por que duas pessoas que se amam sonham em viver juntos, daqui a pouco viram inimigos e estão se odiando? Por que acontece isso? Porque falta ferramenta para lidar com isso. Porque quando você olha para o mundo, olha para a vida das pessoas, parece que está todo mundo vivendo bem. Principalmente hoje, com o Facebook, com o WhatsApp, né? As pessoas estão tudo bem, todo mundo viajando o mundo inteiro, todo mundo, os casais maravilhosos, felizes, mas essa não é a realidade não é essa, entendeu? Todos nós temos conflitos, e as nossas piores guerras são dentro da nossa própria casa, dentro do nosso próprio mundo. Essa é a pior guerra, não é? E para isso você tem que estar preparado, você tem que ser humilde para aceitar o projeto de Deus e lutar para isso. Sem luta você não vai vencer, não é? E irmãos, o que nós vemos acontecer no mundo aí, são situações muito tristes e muitas vezes irreversíveis. Nós somos chamados como cristão para todo dia refazer a nossa vida, sabia? Você é chamado para todos os dias recomeçar a sua vida. Não fique baseando a sua vida no dia de ontem, no seu passado. O cristão sempre tem que desejar e falar com Deus: Senhor, hoje eu quero fazer uma nova aliança com o Senhor, hoje eu quero começar de novo, Senhor. Porque há muitas coisas que você precisa consertar no seu mundo, muitas. Nós somos, infelizmente, dependentes de pessoas que fazem parte do nosso mundo. Se você fosse um ermitão, não tivesse ninguém no mundo e vivesse sozinho lá no meio do mato, você ia depender de você. Mas nós vivemos em sociedade, nós vivemos em família. A família hoje é um problema sério, porque a família hoje não se admira mais, não se ama, não se respeita. Então você é atacado, e você ataca também. Esse é o problema, que você também ataca, entendeu? Por isso que Jesus fala uma coisa maravilhosa. Jesus diz assim: a ninguém chameis pai. Jesus está dizendo que você deve ser contra seu pai? Não. O que ele está querendo dizer é que você tem que ter Deus como seu pai
você tem que se colocar na posição de filho de Deus, ser dependente de Deus, buscar amar a Deus, para que você consiga vencer os conflitos que fazem parte da sua vida íntima, do seu mundozinho. Porque o conflito lá fora não te afeta, irmão. Lá fora o conflito não te afeta. O problema lá fora não te afeta. A dor pior que existe, a dor que mais mata, é a dor de cotovelo. É a pessoa que se sente rejeitada por aquele que ela ama, a pessoa que se sente traída. Por isso que mata. A pessoa fica tão revoltada que mata o outro. Entendeu? Então, nós como cristãos, nós temos que pegar a direção do nosso mundo, nós temos que sentar no banco do motorista e dirigir a nossa vida. É isso que nós temos que fazer. Não podemos deixar essa função para ninguém. Para ninguém. O cristão, qualquer cristão, todo aquele que é batizado, ele tem que sair das águas com uma atitude de todo dia lutar, uma atitude de ser o atalaia. Deus não gosta de tímido, cristão tímido. Cristão tem que andar de cabeça erguida, assumir a sua posição na família, assumir sua posição no mundo, assumir sua posição no trabalho. Eu estou pregando isso, eu faço isso? Às vezes não. Eu sou um ser humano igual você, sou fraco. Eu sou fraco. Você vai falhar? Vai, eu também vou. Mas o que nós temos que fazer é todos os dias desejar vencer. Porque a Bíblia diz que com Deus somos mais do que vencedores. Nós temos, irmãos, o cristão vive pela fé. Nós temos que exercer essa fé na nossa vida, ter fé em Deus, entendeu? Não importa a situação, não importa o problema, não importa a hora, não importa o dia. Quando alguma coisa principalmente vem te atribular, vem tirar a sua graça, a sua alegria, a sua felicidade, e muitos de nós somos muito sensíveis, às vezes uma palavra que se fala que já dói dentro da gente, não é? Nós temos que aprender a ter fé, agarrar com Deus, não é? Se no momento você estiver sentindo que está muito insuportável aquela pressão que você está sofrendo, entra num banheiro, entra num quarto, se fecha, fala, espera um pouquinho, eu só ali já volto. Entra lá no quarto, se fecha, clama a Deus, fala, Senhor, eu estou num diálogo ali com a pessoa, está me atribulando, eu estou ouvindo, aquilo está me doendo, aquilo está me fazendo mal. A minha vontade como ser humano é xingar essa pessoa, esgoelar essa pessoa. Mas qual o benefício que você vai ter com isso? Nenhum. Nós somos chamados para pagar o mal com o bem. Então, vai clamar a Deus, sai dali forte, sai dali com uma palavra que cessa a ira, muda de assunto, ou não fale nada. Mas não somos chamados para guerrear, não. Somos chamados para fazer o bem. Amém? Nós estamos no livro de 1 Coríntios, no capítulo 14, e vamos falar sobre os dons espirituais. Dons espirituais, irmãos, que todo aquele que crê, ele deve buscar. Você que acredita que Deus existe, você deve buscar os dons espirituais, o dom da fé, o dom do amor, o dom de profetizar, o dom de falar em línguas. Não que isso
vai fazer você melhor do que alguém? Não, porque os dons são ferramentas que servem para você, para o seu próprio bem. Você acaba firmando a sua intimidade, a sua aliança com Deus, e você, com essas ferramentas, você pode ajudar as pessoas, porque muitas pessoas, às vezes, num estado de dificuldade, ela vai precisar que você saiba falar com ela, e principalmente a palavra de Deus. Às vezes, nós temos que compreender o seguinte, irmãos: a palavra de Deus é uma semente. Quando você chega na terra com uma semente, cava a terra para botar aquela sementezinha, é uma coisa extremamente simples. Mas ali, o poder de Deus, o poder da natureza, vai fazer com que aquela semente germine e se torne uma árvore que vai dar frutos. Então, nós não somos chamados para ninguém aplaudir a gente, para ninguém concordar com a gente, não é isso. Nós somos chamados para entregar essa semente para as pessoas, e muitas vezes aquela pessoa ela está necessitada, e você fala uma palavra de Deus para essa pessoa, talvez ela nem concorde com você na hora, talvez ela fique até chateada com você na hora, mas é depois, às vezes passa 1 ano, ou 2 anos, 5 anos, aquela pessoa, ela vai se converter, porque você plantou aquela semente, não é? Você vê agora, recentemente eu batizei uma pessoa, que eu plantei uma semente, e ficou uns 5 meses, uns 5 meses, eu vou batizar essa semana, eu vou batizar mês que vem, foi, entendeu? E não importa também se a pessoa te reconheça como plantador, não importa também se você viu, se aquela semente frutificou, o que importa é que você é um portador da semente. Você é a pessoa que leva o bem para as pessoas. Livro de 1 Coríntios, capítulo 14, diz a palavra do Senhor assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Aqui o apóstolo Paulo, ele está citando o livro de Números, capítulo 11, versículo 25, ele também vai fazer uma narrativa sobre os dons espirituais. Alguns estão descritos lá no livro de Atos, capítulo 2, versículo 4, capítulo 10, versículo 46, e ele diz aqui, no versículo 2: porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala língua estranha edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, que vos aproveitaria se vos não falasse, ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja a flauta, seja a cítara, não formarem sons distintos, como se reconhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara?
Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Mas se eu ignorar o sonido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai soprar neles para a edificação da igreja. Pelo que o que fala língua estranha, ore para que a possa interpretar. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bem disseres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar do douto, o amém? Sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes? Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que todos vós. Todavia eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor. Aqui o apóstolo Paulo está citando o livro de Isaías, capítulo 28, versículo 11. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, e todos falarem línguas estranhas, e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Mas se todos profetizarem, e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou, quanto muito, 3, e por sua vez que haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Irmãos, é muito importante esse capítulo da Bíblia, porque aqui o apóstolo Paulo, ele deixa claro como a igreja deve proceder. Porque você vai em determinadas igrejas, ficam as pessoas falando a metade em português e a metade em língua,
para mostrar que são de Deus, que estão com Deus, e não interpretam o que eles estão falando. Se a pessoa falar em língua e interpretar o que está falando, ou alguém que estiver na igreja interpretar o que aquela pessoa está falando, tudo bem, entendeu? Mas você ficar, igual muita gente fica aí pregando, e no meio da pregação falando em língua toda hora, a Bíblia manda essa pessoa ficar calada. Por quê? Porque o indouto, o infiel, a pessoa que não tem conhecimento, muitas pessoas que nunca entraram numa igreja cristã, uma igreja crente, ela se apavora com aquilo. Aquelas pessoas falando em língua sem parar, várias pessoas falando em língua sem parar e gritando, entendeu? E muitos arrumam aquelas gritarias, aquelas coisas todas. E aqui a Bíblia deixa claro, essas pessoas fazem isso por dois motivos. Primeiro, não leem a Bíblia. Segundo, quando leem isso daqui, finge que não leram. Faz de conta que não leram. É o crente hipócrita, é o crente sepulcro caiado, é o crente que quer viver só do Espírito. O apóstolo Paulo está deixando claro aqui, mesmo na oração, você pode fazer uma oração em línguas particular para você, mas você tem que fazê-la também com entendimento, entendeu? Porque quando você ora em línguas, muitas vezes você não sabe o que você está orando, você está falando em mistério com Deus, mas você não sabe o que está acontecendo. Então você também tem que falar em línguas com Deus e falar com o seu entendimento também, entendeu? Porque não é por muito ficar rezando, não é por muito ficar falando que Deus vai te ouvir, né? Tem gente que fica rezando o dia inteiro, mas é um péssimo cristão. Então o apóstolo Paulo fala que é melhor você falar 2, 3 palavras que as pessoas entendam, é melhor você orar com 4, 5 palavras que Deus sabe o que você está falando, até porque a oração é para convencer você, porque Deus não precisa ser convencido de nada, Deus sabe tudo, entendeu? Porque igual essas pessoas aí vão para um monte e ficam lá rezando em língua e tal, mas a vida delas não muda. É tudo crente sem vergonha, a maioria, entendeu? Não se converte nunca. E até porque aqui a Bíblia vai nos exortar a fazer as coisas com ordem e decência. Não é com essa gritaria aí, abre uma igreja crente, no outro dia os vizinhos estão com ódio da igreja, por causa da gritaria, da música na maior altura, entendeu? Aquela bagunça, aquela confusão. Entendeu? Deus não está nesse negócio, entendeu? Não importa o que as pessoas estão pensando, se estão contra a igreja, se não estão. A pessoa pode ser da religião que ela for, ela pode ser ateu. Se você estiver incomodando ela, você tem que parar, tem que diminuir o som da igreja, tem que diminuir a gritaria, tem que diminuir a bagunça. Por quê? Em respeito àquela pessoa, porque por causa, às vezes, da sua desordem, né, da sua falta de compromisso com Deus, aquela pessoa nunca vai entrar numa igreja crente, né? Versículo 31. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Aqui, irmãos, tem igreja que, por causa de alguns versículos como esse, eles querem diminuir a mulher. A mulher não pode ser pastora, a mulher não pode sentar no mesmo lado que o homem senta, a mulher tem que usar véu na cabeça. Na rua, ela pode ir na praia de fio dental, ela pode ir na piscina de fio dental, na rua ela pode andar semi-nua, mas na igreja ela tem que botar um saião e botar um véu. É uma mentirada, uma hipocrisia do caramba, entendeu?
Mas primeiro que a igreja é lugar do pecador. Segundo, que igreja nenhuma, ela está aqui para mandar na vida dos outros. Cada um vai se converter no seu tempo, de acordo com a sua vontade. É livre-arbítrio. Deus não obriga ninguém a nada. Se a pessoa quiser, não é porque você vai impor na vida da pessoa. E aqui o apóstolo Paulo está falando isso, por quê? Porque, com certeza, como tem muitas igrejas que a gente vai, a pessoa está pregando e a mulherada falando. Tem igreja que você vai e você não consegue pregar. Começam 10 pessoas a falar em língua na maior altura. Entendeu? Então aqui ele está chamando a atenção, mas não que ele é contra a mulher. Tanto é que tem várias igrejas aqui na Bíblia que eram de mulheres, as mulheres que tocavam a igreja. Tanto é que no tempo que mulher não era considerada nem ser humano, né? Livro de Êxodo, lá você vai ver, a primeira igreja que Deus abriu, a primeira profetisa era uma mulher, era Miriam. Cargo de juiz era o cargo mais importante na sociedade do crente, numa época que mulher não podia nem abrir a boca, mulher não era nada. Deus colocou Débora como juíza e vai por aí afora. Então nós temos que entender que a Bíblia é texto em contexto, e muitas pessoas ficam pegando 2 versículos para fazer uma doutrina. Aqui o apóstolo Paulo não está de maneira nenhuma diminuindo as mulheres. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isso, que ignore. Portanto, irmãos, procurai por zelo profetizar e não proibais falar em línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. O apóstolo Paulo está deixando claro aqui que esse regulamento da igreja, do culto, é mandamento de Deus. Então temos que obedecer. Não ficar aí com essa igreja espírita. A espírita, a maioria das pessoas estão recebendo espírito, mas não é de Deus, e profetizando profecias falsas. Por isso que nós temos que sempre ficar atento e nós sermos a diferença. Porque muitas vezes você vai numa igreja, chega lá, tem um pastorzinho, ou tem um missionário, que ele é o rei da igreja, ele adivinha tudo, ele sabe tudo, entendeu? E você fica se sentindo nada, você acha que você é nada. Não se iluda não. Você saiu das águas do batismo, para Deus você é igual a qualquer pessoa aqui na terra, entendeu? E os dons, não sei se vocês observaram, é Deus quem dá. É Deus quem dá. Se você ler no livro de números que você tem aqui, você vai ver que é Deus que coloca o espírito de profecia na pessoa, é Deus que dá o dom. Você a qualquer momento você pode profetizar. Quando você menos esperar, você pode profetizar, você pode ter visão, você pode ter revelação. Mas por isso que o apóstolo Paulo fala aqui: procurai com zelo. É uma preciosidade, busque, deseje, ore, clame. Ah, pastor, mas eu orei, fiquei uma semana orando, Deus me deu o dom. Irmãos, você pode ficar 1 ano, 2 anos, 10 anos, não importa. Quando Deus achar que é necessário você ser usado naquele dom, igual por exemplo que falar em línguas, lá no livro de Atos, quando você vê lá em Pentecoste falar em línguas ali, não foi as línguas estranhas que o apóstolo Paulo está falando aqui. As pessoas receberam ali o Espírito de Deus, e as pessoas, vamos supor, eu falo português, e aqui tem um japonês, você fala português, aqui tem um russo, o Espírito de Deus vem sobre nós, você estava falando em português, o cara estava ouvindo em russo, o cara estava falando em japonês, você estava escutando em português, entendeu?
isso é uma manifestação também do poder de Deus. Você pode chegar num país que você não fala uma palavra daquela língua e Deus te usar para pregar para uma pessoa lá. Na língua da pessoa você vai entender o que você está falando, a pessoa vai entender o que você está falando, sem você nunca ter falado aquela língua. Foi o que aconteceu ali em Pentecostes. E as línguas estranhas, que muita gente quer negar que existe, também existe, que é quando você fala, que muitas vezes você nem sabe o que você está falando, entendeu? Mas você é tomado em espírito e você fala e sente a presença de Deus, ali você está falando com Deus, entendeu? E a pessoa também pode você falar em línguas e Deus te revelando o que é que você está falando em línguas, né? Então nós temos que buscar todos esses dons. Os dons são maravilhas de Deus, são ferramentas lindas de Deus e estão disponíveis para todos nós, né? Não quer dizer, como diz aqui, todos profetizarão, todos terão os mesmos dons, não. Às vezes você acha que não tem dom nenhum, mas uma palavra que você falar, ela, para a pessoa que ouviu, é mais importante do que um dom, entendeu? Ah, essa pessoa aqui, igual tem muita gente que na igreja fica, não, o pastor aqui tem um dom de cura. Ele tem dom de cura, ele tem dom de cura enquanto Deus deixar usar ele para ser curado, para curar os outros, né? Quando esses pastores que têm dom de cura aí fica doente, eles vão para o hospital, entendeu? Por que não se cura então? Porque o dom de cura é uma ferramenta apenas para quebrantar o coração, para fazer a obra de Deus, para conquistar as pessoas. E todos os dons, até uma simples palavra que você fala, se você falar pensando em ajudar a pessoa, pensando em querer o bem da pessoa, se você, igual eu, muitas vezes estou conversando com uma pessoa, eu estou falando com Deus em pensamento, Senhor, o que eu devo falar para essa pessoa? Me dá uma palavra para falar com essa pessoa. Às vezes você nem fala de Bíblia, não fala de nada, às vezes eu nem digo que sou pastor, mas eu sei que Deus está colocando aquela pessoa na minha frente ali, e às vezes uma palavra que eu falo com ela ali, muda a trajetória da vida dela, entendeu? Então nós não temos que estar preocupados com quantos dons tem, com quantos dons outro tem, e achar que sou melhor do que alguém, que eu tenho dom disso, eu tenho dom daquilo. O maior dom mesmo é o amor. Você quer estar bem com Deus? Começa a amar a Deus, começa a amar a sua própria vida, começa a amar a família que Deus te deu, começa a amar tudo que Deus te deu. Amém?